Atrás de cada venda existem erros. E atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. Eu tô pensando no retorno financeiro do investidor, tá? E o investidor que quer usar o imóvel como um ativo financeiro de alta performance, ele tem que pensar nesses 3 pilares: localização, mais demanda do que oferta e custos fixos reduzidos. Com isso, esse cliente vai conseguir ter um bom retorno financeiro. Mônica, hoje a Cizone ela é uma empresa consolidada, uma empresa a nível nacional. Qual foi uma decisão que lá atrás parecia muito pequenininha, mas que fez uma diferença enorme para o tamanho que a empresa se tornou hoje? Olha, lá na pandemia, né, quando estourou a pandemia, ninguém mais locava locação de short stay no início, né? Depois que virou o boom, porque daí as pessoas começaram a trabalhar home office, mas estourou a pandemia, as pessoas ficaram em lockdown mesmo nas suas casas e a gente quase fechou as portas. Mas aí a gente pensou, esse cenário vai mudar. Não, acreditamos nisso, né? Não vai ter pandemia para sempre. Como que a gente pode rodar com as próprias pernas, sem necessariamente ter que colocar todo mundo dentro de casa? Aí a gente pensou no modelo de franquias. Então, com o modelo de franquias, a gente conseguiu escalar para outras cidades com o padrão Cizone, com uma franquia terceirizada garantindo a qualidade da nossa operação local. Quando a gente pensou nesse modelo, a gente não pensou tanto nessa repercussão, né? Como seria, que a gente mudaria a vida de tanta gente, que a gente conseguiria crescer tanto. Hoje a gente está em quase 60 cidades, com 140 franqueados, uma nota acima de... A gente estava com 4.8, agora está 4.78, mas é uma nota muito boa, a gente ainda é super host no Airbnb. Então a gente tinha ideia que seria uma virada de chave muito grande, que seria muito bom para a empresa, mas a gente realmente não conseguiu ter essa ideia do reflexo, né, dessa mudança de vida de tantas pessoas. Oi, que interessante, né? Porque para quem não conhece Short Stay hoje, vocês administram hoje basicamente o Brasil inteiro. Tem uma linha muito forte na da Cizone, né? Foi um modelo de franquia lá no início, né? Que interessante. E logo no meio da pandemia, né? Isso. Talvez onde muitas pessoas estavam chegando à crise, vocês, numa decisão que nasceu ali. Que show, pô. Quase todas as empresas de gestão de locação que estavam começando a se profissionalizar nessa época fecharam as portas. Nesse momento da pandemia ali. E o que foi uma crença que lá no início, assim, do mercado imobiliário, vocês acreditavam e hoje vocês mudaram completamente a visão de vocês? Não digo que completamente, tá? O nome é Cizone, porque Zona do Mar. Então, a gente sempre trabalhou com dados, análise de dados reais de mercado. A gente criou um scrapper que pega os dados de retorno financeiro de todas as OTAs do mercado. OTAs são as Online Travel Agencies, Booking, Airbnb, Expedia, Hotels.com. Então a gente fez um robozinho que pega os dados de todas essas empresas para saber que regiões que faturam melhor. Então, desde o início, a gente sempre se embasou nesses dados para decidir em que lugares que a gente iria investir para construir, em que lugares que fazia sentido a gente buscar ativamente clientes para captar, para fazer gestão. E a gente pensava, é perto da praia, é frente mar, é nesses lugares que a gente vai estar. Mas hoje a gente busca o melhor retorno financeiro considerando o valor investido. Então hoje a gente não está só em zonas do mar. Então hoje a gente está em serras, a gente está em Campos do Jordão, a gente está na Serra Catarinense, a gente está na Serra Gaúcha, a gente está em Bonito, que não é ecoturismo, né? Mas não é necessariamente frente mar. Então, essa parte de estar muito focado no frente mar, a gente mudou um pouco o mindset quanto a isso. E isso trouxe para vocês uma expansão quando vocês tomaram a decisão de sair só da parte do mar ali, de entrar essa linha talvez um quadra-mar da vida, hein? Certamente. Então, quando a gente ampliou, né, e começou a analisar outras regiões além do quadradinho ali muito próximo à praia, a gente ampliou as nossas áreas de atuação e hoje a gente está Minas, Brasília, a gente está Goiânia, então a gente está em lugares que trazem bons retornos financeiros, independentemente de ser próximo à praia ou não. E hoje tu enxerga que tem algum estado que ele tem
um potencial maior para essa rentabilidade ou todos os estados performam-se bem de acordo com a sua região ali assim? Por isso que a gente analisa dados, Giliard. A gente analisa os dados porque tem regiões que ninguém tem muita ideia se está trazendo faturamento ou não. Então, sempre tem que pensar em oferta e demanda. Eu tenho mais demanda ou mais oferta? Se tu tiver mais demanda do que oferta, tem espaço para crescer se o faturamento for bom. Então, a gente tem os dados de todas as cidades do país. E com base nisso, a gente vê onde a gente vai crescer e onde a gente vai captar imóveis. Esse tipo de consultoria hoje vocês dão para uma incorporadora, no caso, por exemplo, ela está querendo incorporar lá em Minas. Sim, sim. A gente tem uma área de expansão dentro da empresa e nessa área de expansão a gente faz parcerias com incorporadoras para fazer a gestão dos imóveis dela. Então, pensa que tem uma incorporadora que quer construir um prédio de unidades compactas voltadas para o retorno financeiro. A gente faz um diagnóstico de retorno financeiro daquela região, considerando a tipologia do produto desse incorporador. Legal. Hoje no mercado, eu enxergo que assim, a gente vem vivendo uma mudança muito rápida em tecnologia, em tudo. E aí muitas coisas elas são tendências, outras coisas elas são modismo. Como é que vocês enxergam isso dentro do mercado imobiliário e o short stay ele se enquadra em qual desses lados? Qual é o foco da Cizone? Trazer o imóvel como um investimento. Tá? Então, tem muita coisa que é vendida sem necessariamente ter um lastro em dados reais de mercado. E eu vou falar muito essa palavra aqui, tá? Então, assim, se eu coloco muita área comum dentro de um prédio, o que isso vai acontecer com o retorno financeiro desse investidor? O custo fixo vai ser muito mais alto. Se o custo fixo vai ser muito mais alto, consequentemente o retorno financeiro vai ser menor, porque quem tem locação de Airbnb, locação de short stay, vai continuar pagando o condomínio e todos os custos fixos daquela unidade. Se for muito alto, vai aumentar a taxa de ocupação, tem que fazer essa análise. Se eu colocar uma academia meia boca, com uns pezinhos nada a ver, que vai garantir manutenção, que vai ter muita manutenção e mais custo fixo, isso vai fazer alugar mais? Ou esse hóspede vai ter de pés e vai querer usar uma outra academia? Ou ele vai querer correr na praia? O que eu vou colocar nesse prédio que vai fazer com que ele loque, mas não vai aumentar o custo fixo para esse investidor? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o investidor olha o que tem no prédio, em que região esse prédio está e se vai ou não aumentar a ocupação se tiver essas áreas comuns. Esse é um ponto crucial para quem quer ter retorno financeiro dentro de um imóvel voltado para Airbnb. Tu acredita então que o modismo às vezes está muito mais relacionado a talvez entrar dentro de uma linha em que não vai fazer muito sentido para esse investidor ali, para algumas incorporadoras hoje, talvez elas estejam enxergando que algumas coisas que eu vou colocar aqui, isso não vai dar retorno nenhum e talvez deixam de focar o que é uma tendência que tu enxerga que, por exemplo, vai por esse caminho porque o mercado está caminhando para cá. E dentro da linha de short stay, assim, tu enxerga, o mercado está caminhando para cá, tem gente indo ao contrário e talvez não esteja enxergando isso ainda. Tem dois tipos de clientes diferentes, tá? Tem um cliente morador, tá? E tem o cliente que está comprando para investimento. O cliente morador, ele vai querer muita área comum porque ele vai utilizar, ele vai ficar lá o tempo todo e ele vai aproveitar tudo aquilo. E o cliente investidor, ele quer diminuir o custo fixo para ele ter o maior retorno financeiro possível. E esse imóvel desse cliente investidor, ele vai ser utilizado por um hóspede. Então, eu vou pensar, em que região está esse imóvel? Se eu estou num imóvel frente-mar, que esse cliente vai ficar, a média da estada de um hóspede em locação de short stay é de 3 a 7 dias, isso é o que nos mostram os dados, esse cliente, ele vai correr na praia, ele vai tomar uma cervejinha, ele vai querer passear. Então, nesses imóveis muito próximos da praia, não vai ser utilizado algumas áreas comuns, como, por exemplo, academia, como, por exemplo, um pet place. Então, são áreas que elas demandam manutenção, deixam o custo fixo mais alto e não necessariamente vão garantir uma hospedagem mais longa ou uma ocupação maior para aquele apartamento. Mônica, e áreas corporativas, como, por exemplo, São Paulo. A pessoa que vai para trabalhar, ela pode sim dar preferência
para um prédio que tem academia, mas grande parte desse público tem ou Gympass ou preza por alguma outra academia que o prédio pode ter uma parceria e um desconto. Então, se eu tenho um prédio vocacionado para locação de temporada, a responsabilidade desse incorporador, se ele está vendendo o produto com isso, ou é encontrar algum parceiro que vai ajudá-lo nessa estruturação e nesse estudo do que botar nas áreas comuns, né? Ou que vai, quando mostrar o diagnóstico de retorno financeiro, tirar os custos fixos para mostrar qual a rentabilidade líquida estimada que é possível que esse proprietário ganhe. Tá? Um outro ponto aqui é a parte de garagem. Ah, mas se não tiver garagem no apartamento, eu não vou conseguir alugar. Por quê? Todo mundo não fica em hotel, Ibis, por exemplo, e se a pessoa quer usar aquela vaga, ele não paga pela utilização da vaga? Paguei agora em São Paulo, às 3 dias. Exato. Por que num apartamento de short stay, que o prédio é vocacionado para isso, ele é adaptado para isso, precisaria de uma vaga? Da mesma maneira, esse hóspede, ele pode alugar uma vaga de garagem externa, né? Então, não precisa o proprietário, aí eu digo o proprietário investidor, que é esse outro cliente, pagar uma vaga de garagem, porque o retorno sobre o valor investido não vai ser proporcional. Tá? Interessante. Então, quando tu fala sobre o valor investido, porque hoje uma vaga de garagem a gente está falando que é na faixa de 100 mil reais. 100 mil reais. Para ele não faz sentido nenhum ele não vai ganhar 100 mil reais a mais no ano por causa dessa vaga. E o cliente não vai deixar de alugar o quarto simplesmente porque não tem uma vaga de garagem. Não vai, porque a gente está considerando regiões que têm mais demanda do que oferta. Perfeito. E deixa eu te perguntar já dentro desse caminho. O que é um empreendimento que, de fato, ele é rentável e o que é um empreendimento que ele é feito só para poder vender? Porque são duas coisas diferentes. Talvez um muito mais focado numa venda direta para um morador e o que é um imóvel, de fato, rentável hoje em dia na tua visão? O imóvel rentável é um imóvel bem localizado, em uma região que tenha mais oferta do que demanda, que tenha o custo fixo reduzido, tá? E que realmente já vem vocacionado para essa locação de curta temporada. Custo fixo, estás falando do próprio condomínio. Custo fixo, isso, de condomínio. Eu estou pensando no retorno financeiro do investidor, tá? E o investidor que quer usar o imóvel como um ativo financeiro de alta performance, ele tem que pensar nesses 3 pilares, tá? Que é localização, mais oferta do que demanda, e mais demanda do que oferta, localização, mais demanda do que oferta e custos fixos reduzidos. Com isso, esse cliente vai conseguir ter um bom retorno financeiro. E onde ele erra na hora que ele escolhe? Quando ele compra imóveis muito grandes. Normalmente, os imóveis muito grandes, eles têm um custo fixo maior, eles não necessariamente vão ter uma taxa de ocupação, vão ser mais locados, né? Eu costumo dizer que o tamanho do imóvel é inversamente proporcional ao seu retorno financeiro. Então, se eu vou comprar um imóvel ali de 2 quartos, eu vou pagar um ticket médio aí na faixa de 700, 800 mil reais. Pensa comigo, Giliardi, é mais fácil eu ganhar 8 mil reais líquidos por mês ou eu comprar um imóvel de 300 metros quadrados, 300 mil reais, bem localizado, um estúdio e ganhar 3 mil reais. Hoje, a gente tem uma mudança cultural para quem loca em short stay, para quem loca Airbnb. 50% da locação de Airbnb são casais. Se a gente for pensar casais e famílias pequenas, pula para 70%. Casais, famílias pequenas e pessoas sozinhas. Então, 70%, um pouco mais de 70% das locações de Airbnb, Booking, Hotels.com, em locações de curta temporada, são de famílias pequenas, até 3 pessoas. Então, vamos considerar até 3 pessoas, tá? Casais, pessoas sozinhas, ou famílias até 3 pessoas. Essas pessoas querem ficar bem localizadas para aproveitar as suas férias ou aproveitar, se for um local corporativo, né, aproveitar enquanto está nessa cidade, está muito bem localizado. Por que eu vou comprar para renda um imóvel de 2 quartos? Se a maior parte de quem fica na locação de Airbnb é até 3 pessoas. Então, eu vou pegar a melhor localização no imóvel instagramável, pequeno, porque ele vai me dar um retorno financeiro maior. Em vez de eu gastar 700 mil esperando um retorno líquido de 7 mil ao mês, que é mais difícil, eu compro um de 300 mil, bem localizado, que vai caber até 3 pessoas e muito mais facilmente eu vou ter um retorno financeiro aí de 3 mil líquido. Então, pensa aí sempre uma faixa de 1%, pelo menos 1% líquido ao mês. É um bom retorno financeiro pensando no investidor qualificado. O investidor qualificado vai pensar,
pelo menos acima do CDI. Uhum. Isso é um ponto, assim, até eu vi um vídeo teu ali que falava sobre isso, a diferença entre investir no fundo imobiliário, tu mencionava, e sobre a rentabilidade do fundo imobiliário versus a rentabilidade de um imóvel. E uma coisa que me chamou muita atenção foi sobre a pergunta que tu faz no final ainda, você quer ser dono, ser dono de um pedacinho de um imóvel, ou ele está na tua matrícula e está no teu nome? Explica um pouco para mim sobre essa tua visão sobre o fundo imobiliário versus a rentabilidade que hoje tem. Porque mesmo sendo difundido, falando do mercado imobiliário como um todo, por que ainda tu sente que é tão difícil das pessoas investirem no mercado imobiliário e muita gente tem um dinheiro hoje em fundo imobiliário? Será um medo? O que seria? Não, é a quantidade de dinheiro que tu tem para investir, né? Fundo imobiliário, tu consegue investir com valores muito menores. A partir de R$100, tu consegue investir num fundo imobiliário. Tu consegue colocar pouco dinheiro no fundo imobiliário, né? E tu vai ter um retorno financeiro bom, mas tu vai ter um pedacinho ali e tu não vai ter a valorização patrimonial que tem quando tu compra um apartamento. Então, eu gosto de FII. Ele democratiza o investimento no mercado imobiliário. Só que tu não tá investindo em imóvel. Enquanto tu tá investindo no imóvel, e no imóvel, que é o que eu mais acredito para renda, para ter um retorno financeiro de alta performance, para ter uma aposentadoria imobiliária lá na frente, é o imóvel para renda. Porque eu vou ter uma TIR mais alta lá na frente, né? E além disso, eu tenho o meu ROI, mês a mês, vou ter uma TIR depois que eu revendo esse imóvel, né? E além disso, eu tenho a valorização do meu ativo. Então, eu tenho aquela propriedade com matrícula e escritura individualizada. E, diferentemente do FII, no FII não, tu tem uma cota, né? Tu tem um pedacinho daquele imóvel. E o lado dele ser volátil também, né? Em relação ao mercado imobiliário, né? Porque o FII ali, por exemplo, tem algumas movimentações no mercado que também não vai ter aquela rentabilidade full para sempre no mesmo patamar, né? E o mercado imobiliário tem não garante, né? A valorização. E deixa eu ir para um caminho assim, voltando a essa linha de investidores hoje. O que os investidores, na tua visão, assim, eles sabem, os bons investidores, o que eles sabem de informações que talvez fiquem nos bastidores, que não é tão difundida, e as pessoas, quando elas saem por aí comprando imóveis para short stay, elas não têm os mesmos resultados do que esses investidores. Parece que é tão simples, às vezes, quando eu vou lá, compro, eu olho, não, maravilhoso, tal, vou ter uma rentabilidade, mas na hora que eu escolho, ou eu escolho errado, tudo bem, tem a relação de eu escolher o local certo, onde tem mais demanda, mas o que esses investidores têm como estratégia que talvez as pessoas, quando elas vão iniciar, elas erram muito, na tua visão? Giliard, ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém tem. Nem esses investidores que, na tua visão, são mais qualificados. Na verdade, esses investidores que parecem mais qualificados, eles investem há mais tempo. Então, eles têm um pouco mais de conhecimento do mercado imobiliário. Perfeito. Mas qual é um ponto que é muito interessante? Eles apostam. Eles apostam em regiões que estão em expansão. E não só em regiões que já estão maduras no mercado imobiliário. Porque se você for pensar, Balneário Camboriú, Florianópolis, já são regiões maduras que tem um metro quadrado, São Paulo, que tem um metro quadrado mais alto, né? Mas tem muita gente que tem medo de investir nessas regiões que estão em expansão. Mas e se realmente não crescer? E se não der certo essa região Nordeste? Se fala, tem regiões específicas no Nordeste que estão muito hypadas, mas vai saber se vai continuar alugando. A gente aposta nessas regiões, porque a gente vê que tem muito mais demanda do que oferta e que tá alugando bem. Então, a diferença mesmo que eu vejo hoje dos investidores, que são os que ganham uma valorização maior, é que eles apostam. E tu enxerga que para quem tá iniciando hoje, vale muito mais a pena ela entrar onde tá em expansão, ou ela pegar uma cidade que já está consolidada, se ela está iniciando? O que eu diria para a pessoa que está iniciando agora, primeiro, invista em uma empresa que analisa dados reais de mercado antes de comprar. Tá? Então, veja o estudo de diagnóstico financeiro prévio se tu quer comprar um imóvel voltado para renda. E como eu comecei a investir? Eu comecei a investir no mais barato, porque o mais barato, analisando oferta e demanda e localização, é o que vai me trazer a maior valorização lá na frente. Se tu pudesse entrar hoje dentro de uma incorporadora e participar dos bastidores lá da concepção, da criação do projeto, o que tu colocaria como prioridade? Diminuir a área comum que não faz sentido. Interessante esse da área comum, cara, porque eu vi um vídeo teu, vai entrar até aí dentro então, que me espantou, acho que foi em Jurerê, se eu não me engano,
que era um apartamento de 14, um estúdio de 14 metros quadrados. E eu tava pensando assim, 14 metros quadrados, a sala que a gente tava lá dentro lá era um pouco maior, e eu tentei ficar identificando, assim. E aí uma das coisas que você menciona é justamente sobre isso, assim, as pessoas elas não vão ficar ali dentro direto, né? Explica um pouco pra mim, assim, sobre isso, porque talvez a gente fale sobre 14 metros quadrados numa região como a gente tá aqui, Balneário, Pissarras, Penha, são regiões que eles trabalham em estúdios ainda dos seus 34 metros quadrados. Aqui tem, ou Balneário, que a gente tem ali apartamentos de 100 e poucos metros quadrados. Aonde que se encaixa isso, assim, nos 14 metros quadrados? Porque aí a gente tem, se eu diminuo, por exemplo, a área comum, que já estás mencionando, como é que tu conseguiria fazer com que o incorporador pensasse assim, ó, tu vai diminuir a área comum e tu vai tirar agora teus estúdios de 30, vai cair para 14. Faz sentido isso, assim? Ou tem um local específico para isso? É o que daí sempre vai cair na palavra de localização, tá? Esse prédio específico, que tem unidades de 14 metros quadrados, ele fica a 50 metros da praia. Tem um conglomerado de áreas de restaurante, de bar, de mercado, para que o hóspede ande por essa região, que ele passeie, né? Lugares que são abertos ou fechados. Ah, mas e se chover? Tem área também na região que ele possa passear, e quando ele chegar em casa é só pensar num quarto de hotel, tá? A diferença é que esse quarto de hotel tem uma microcozinha que, se eu quiser ver uma televisão e depois fazer uma pipoca ali naquela microcozinha, eu consigo. Então pensa num quarto do Ibis Budget. O Ibis Budget é na faixa de 14 metros quadrados. Vai ser um quarto com uma cozinha bem compacta, com um banheiro compacto também, mas com uma localização muito boa, excelente, e que aquele hóspede que quer ter maior flexibilidade e não quer parar dentro de casa, ele vai priorizar a localização. Então, eu vou pensar em qual nicho que eu quero. E é uma pessoa, ou até a gente tem muitos investidores que compraram nesse empreendimento específico, que fica em Jurerê, muito bem localizado, numa região incrível, e que compraram famílias pequenas, tá? Eu tenho inclusive algumas amigas que compraram, casais jovens com um filho pequeno, e que falaram: eu moro no centro, eu quero um apartamento em Jurerê para eu ir com meu filho no final de semana, vou bloquear um dia, porque na gestão da Cisone é possível que o proprietário bloqueie a unidade sem nenhum custo para uso. Quero ir no final de semana, em vez de eu ter que ir lá, deixar tudo limpo, voltar 40 minutos para voltar para minha casa no centro, eu durmo lá, aproveito a praia. Quando eu não estou usando, eu estou rentabilizando. Então a ideia é essa. Quando eu vou pensar num imóvel de 35 metros quadrados, pensa no valor de venda desse imóvel. Vai ser muito mais caro, e o retorno sobre o valor investido vai ser basicamente o mesmo. Então eu consigo democratizar o acesso a esse imóvel voltado para retorno financeiro, no qual, inclusive, o proprietário pode fazer uso. Perfeito. Aí a gente tem uma cidade aqui que me chama muita atenção. Eu até sou morador dessa cidade, que é Penha. A gente tem hoje Beto Carreiro, que é uma engrenagem para a região como um todo. Eu amo Penha, amo, adoro lá. Eu tenho uma visão de Penha hoje, assim, que ao longo dos anos ela vai expandir absurdamente, mas eu queria a tua visão, porque eu sei que vocês têm também lá empreendimento de vocês lá. O que talvez tu enxerga que Penha pode se tornar na Cisone, olhando Short Stay, Beto Carreiro e tudo mais, assim? Talvez alguns incorporadores não estejam olhando ainda para isso, e muitos investidores que não estão olhando para esse lado também, assim. Não quero nem que a Mônica venha aqui e fale para mim para poder vender Penha, mas de fato, na tua visão, tu enxerga que Penha hoje, imagina que não tem nenhuma câmera aqui agora, tu enxerga que Penha hoje tem um potencial de crescimento para essa linha de short stay, e aonde esses incorporadores estão errando na concepção da construção, e talvez por que os investidores ainda não enxergam ela como esse potencial que todo mundo fala? Penha foi uma aposta, tá? Eu que achei aquele terreno, eu negociei aquele terreno que a gente, que vocês têm, prédio ali, que a gente tem lá, e Penha tem o Beto Carreiro, que é o maior parque temático da América Latina, tem muitas praias bandeira azul, tá? Então, assim, praias paradisíacas, maravilhosas. E o que a gente percebeu? Lembra que tu me perguntou o que tu diria para o investidor? O que o investidor qualificado que ganha mais dinheiro sabe que o investidor que está começando agora não sabe? Aposte no lugar que tem
mais demanda do que oferta. E o que a gente percebeu? Não tinha nada de imóvel, basicamente nada de imóvel para Airbnb em Penha quando a gente negociou esse terreno. Tá? E aí, o que normalmente o investidor vai pensar? Como que eu vou investir num imóvel para Airbnb em Penha se não tem imóvel para Airbnb em Penha? Mas tinha busca, porque tinha as pousadas e as pousadas sempre lotadas. E como a gente tinha esses dados, né? Porque a gente tem o Scrapper que busca os dados, inclusive do Booking. Aí a gente sabia que essas pousadas tinham muita demanda. E com base nisso, a gente construiu um prédio de unidades compactas para short stay com um valor muito competitivo. Eu comprei minha unidade lá a R$110 mil. Nossa. Eu vendi a 365 antes da entrega. E, assim, ó, numa região muito incrível. E o que acontece agora ali em Penha? Mudaram o plano diretor. Então, hoje, com essa mudança do plano diretor, não dá de construir mais unidades tão compactas, tá? Entendi. Então, a gente fez ali unidades compactas com 1/3 de vagas. Então, Perfeito. hoje, por causa do plano diretor e dessa alteração, tem a possibilidade de construção de imóveis menores, né? Mas não tão pequenos quanto a gente construiu e agora precisa de vaga de garagem, pelo menos uma vaga de garagem. Mas a cidade, ela já está crescendo muito. É só ver o aumento do número de... Aumentou 200%. O número de restaurantes e bares na região nos últimos 2 anos. Isso é muito bom. E a gente vê uma mudança de estrutura de maneira geral chegando lá, assim. Então, se for puxar, até o Beto Carreiro melhorou. Até o Beto Carreiro ficou mais profissionalizado e teve uma mudança muito grande de estrutura ali dentro. Tem uma coisa bem interessante, que até umas perguntas que a gente acaba recebendo bastante, assim, até de clientes nossos, quando a gente vai construir essa linha de venda para a cidade, né? E um dos questionamentos é sempre sobre a questão da infraestrutura de Penha, né? Eu entendo, eu sou morador, eu sei como é a questão da infraestrutura, mas eu penso da seguinte forma: tanto as incorporadoras, mas vamos pegar o motor de engrenagem ali, que é o Beto Carreiro. Cara, nenhum parque daquele tamanho investiria, por exemplo, agora 2 bi em expansão, e isso é só uma parcela do que ele vai investir. O parque tem mais de 14 milhões de metros quadrados hoje. Eles não estão enxergando agora, né? Isso que talvez seja uma visão que o investidor não tem. Eles estão enxergando o futuro, pô. E o futuro para eles é o que de fato vale a pena. A diferença entre eu investir agora, mas não tem infraestrutura, mas ninguém tá investindo para poder talvez enxergar esse retorno amanhã. Acho que essa ansiedade de quem não está acostumado a investir, acho que ele se perde muito nisso, né, também, né? E é um ponto muito bom esse que você trouxe, até verificar o que está tendo de investimento em infraestrutura na região, especialmente se é uma região que já começa a ter uma busca forte em locação de short stay. Isso é um bom indício para começar a investir nessa região. Hoje, o Beto Carreiro ele tem em torno de 3 milhões de visitantes por ano. Navegantes hoje ele passam, eu conversou recentemente com o prefeito de Navegantes, em torno de 2,5 milhões de pessoas pelo aeroporto aqui em Navegantes, e a gente sabe que uma parcela dessa, obviamente ela se fragmenta pela região como um todo, mas a gente sabe que tem uma parcela muito grande pro Beto Carreiro, né? E olha que interessante, eu enxergo muito que o Beto Carreiro como um todo, obviamente que na baixa temporada ele movimenta tudo isso, mas ainda que ele recebe essas 3 milhões de pessoas, de visitantes por ano, a gente não tem hoje uma quantidade tão significativa que fica em Penha hoje. Na tua visão, tem alguma coisa que poderia ser feito ali naquela cidade para que ela possa ganhar uma notoriedade a nível nacional, tirando esse lado que só o Beto Carreiro faz essa chamada? Aí já vem muito para nível de prefeitura, né, governamental, fazer um pouco mais de publicidade, especialmente das belezas naturais da cidade. Mas falando sobre o local, né, e a própria rede hoteleira, que é muito pequena, e o número de unidades em locação de temporada, ainda faltam muitos leitos em Penha. E eu acho que precisa, sim, dessa maior publicização, digamos assim, da cidade, por meio dos órgãos governamentais, né, da própria prefeitura, assim, Sim. colocando mais a bandeira de Penha, e do próprio Beto Carreiro. Então, tem que ter, olha, o Beto Carreiro é em Penha, tem as parcerias aqui com essa rede hoteleira, porque senão, o que se pensa? Ninguém sabe direito, né? Muita gente confunde o Beto Carreiro
tá muito perto de Itajaí, tá muito perto de Navegantes, tá muito Em perto de Balneário Balneário, Camboriú, tá é. muito perto de Penha. Mas antes não tinham muitos leitos e continuam sendo poucos. Uhum. Então, acho que uma vez que tenham um número maior de imóveis para locação lá, o pessoal já vai começar a ficar lá na cidade. Mas hoje já tem muito mais do que há 3 anos atrás. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ela seja uma pergunta que é interessante do investidor entender quando ele compra. Eu comprei um imóvel para poder rentabilizar. Esse imóvel foi vendido para short stay. Eu comprei ele e eu tenho lá um condomínio com 400 apartamentos. Eu vou ter resultado desse retorno financeiro mensal? Ou eu tenho que ter alguma estratégia para que, de fato, tenha os resultados que são passados? Porque na hora que é vendido esse imóvel, ele é vendido, esse imóvel vai te rentabilizar X por mês ou X por ano. E aí muitos investidores acabam comprando esse imóvel por aquelas informações que são trazidas para ele, mas o que de fato é real e o que não é real, ou se ele compra, o que ele deveria saber para que ele não erre nos resultados ali na frente. Porque se eu tenho lá 400 apartamentos, eu tenho 400 concorrentes, certo? Comprei um imóvel ali dentro. Como que eu vou ter resultado mediante 399? O primeiro ponto é, se o cliente quer ter todo mês o mesmo retorno financeiro, ele deve alugar na locação tradicional, que é a locação de long stay, né? 12 meses renováveis aí por 30 meses, lei do inquilinato. Quais são os contra para esse cliente? Ele não pode vender a qualquer tempo. Normalmente o apartamento acaba sendo mais depredado, digamos assim. Ele acaba tendo um uso muito maior do que na locação de short stay, esse aluguel. Se tem possibilidade desse cliente não querer sair do apartamento, e aí tem que ter uma ação de despejo. Então, o cliente que quer todo mês ter o mesmo retorno fixo, ele deve locar na locação tradicional, tá? Se o cliente quer ter uma locação com um valor mais alto e com essa diferença de alta temporada, de baixa temporada, né? Então, na alta temporada vai ter um spread ali maior, vai ter um retorno financeiro mais alto. E quando tem algum tipo de evento na cidade, conseguir colocar um valor de diária mais alta, ele pode pensar no short stay, que além disso ele consegue bloquear a unidade para usar, ele consegue entrar a qualquer tempo caso ele queira vender, ele pode simplesmente pegar o apartamento e emprestar para alguém pelo tempo que ele quiser, o imóvel é dele, ele usufrui, né? Então, tem esses dois tipos de cliente. Eu quero ter sempre aquele retorno fixo, eu recomendo que esse cliente vá para o long stay. Mas se ele quer ter um retorno mais arrojado e fazer uso desse imóvel, a gente tem o short stay, que dá um retorno muito bom. Agora tá me perguntando, eu tenho um prédio de 400 unidades e o incorporador tá dizendo que todo mundo vai ter o mesmo retorno mês. O que se tem é uma média dessa análise de retorno financeiro que se faz com base numa tipologia dentro de um prédio. O cliente ele tem que pensar no retorno financeiro sobre o valor investido. Se ele comprou uma unidade num andar mais baixo, que não tem vista, o andar não costuma ter tanta diferença assim, mas sem vista para o mar, ele vai ter uma diária mais baixa, ele vai ter comprado por um valor mais baixo também. Vai ser proporcional. Então, o retorno financeiro vai ser proporcional. O cliente tem que olhar os dados que foram utilizados para fazer o diagnóstico de faturamento daquele empreendimento e considerar quais os diferenciais do imóvel dele. Vista mar vai ter um retorno maior. Sem vista mar, tem um retorno um pouco mais baixo. Só que vista mar é um valor mais caro. Sem vista mar, é um pouquinho mais baixo. Então, o cliente vai ter que fazer essa análise. Dificilmente, num prédio de 400 unidades, todos vão ter o mesmo retorno sobre o valor investido. E é isso que o cliente tem que analisar. Até para uma pessoa entender, se ela investe 200 mil, um exemplo, ela teria lá R$200 de diária. E se ela investe 400 mil, ela teria lá 400. Claro que utilizando só como exemplo, mas seria mais ou menos essa leitura. É uma boa analogia, exatamente. E sabe que em lugares de praia, né, imóveis com vista mar, eles têm cerca de 50% a mais de ocupação na alta temporada. Porque a pessoa quer ir para a praia e quer ficar próximo do mar. Então, o cliente ele vai investir mais
mais ele vai ter um retorno maior. Mas na baixa temporada, já vai ficar no 0 a 0. Porque na baixa temporada, a pessoa vai pra praia para descansar, daí não tá tanto pensando quanto que vai ficar perto da praia ou não. Então, não tem essa diferença tão grande, porque tem mais unidades disponíveis. Acaba equilibrando, tu diz, no final das contas? Acaba equilibrando, mas é o retorno sobre o valor investido. O cliente tem que pensar no retorno sobre o valor investido. Se o diagnóstico que está sendo apresentado para aquele prédio é muito alto, então está dando 3% sobre o valor que ele investiu por mês, provavelmente a tipologia analisada não foi a que ele comprou. Perfeito. Tem algum dado hoje que influencia nas decisões importantes que poucos investidores costumam observar? Tem algum dado que reflete? Que influencia hoje na decisão? Algum dado que ele tem que olhar se existe... eu tô comprando de Empenha hoje, ou vou pegar um exemplo aqui como no litoral norte de Santa Catarina. Tem algum dado que eu preciso enxergar hoje, que eu preciso avaliar antes de eu comprar esse imóvel naquela região em si? Porque assim, tu mencionou muito sobre a questão da demanda como um todo. Tirando essa parte de demanda hoje, existe algum outro dado que eu preciso ficar atento antes de eu investir nesse imóvel para short stay? Sim. Eu falei um pouco antes, né, que o tamanho do imóvel é inversamente proporcional ao seu retorno financeiro. Qual a dica que eu daria para esse cliente? Olhar tamanho e localização. Então, foca no menor, mais bem localizado, tá? Quero investir meu primeiro imóvel para renda, menor, mais bem localizado. Costumo dizer também que nada é tão caro quanto um imóvel bom num lugar ruim. Lugar ruim não aluga. Ninguém quer ficar mal localizado, especialmente o hóspede que está indo passar férias ou que está indo para algum evento importante. E o interessante, né, falando da região como um todo, que a gente está falando aqui nessa parte de praia agora, né? Mas eu conversei recentemente com um cliente nosso aqui e uma coisa que eu achei bem interessante foi, onde tem praia, os terrenos são finitos, né? Então, assim, obviamente que as pessoas que têm a possibilidade de comprar nessas regiões, principalmente quando tá em expansão, é maravilhoso, porque uma hora é dali para trás, não tem mais como tu pegar e falar, não, mas acabou, o que tiver de terreno frente-mar, até porque existe um plano diretor, nem todos os lugares dão para poder pegar, mas aí entra bem dentro disso que você mencionou, assim, como a localização ela influencia muito. Obviamente, quando tu fala de uma cidade que não tem praia, é uma coisa, fechou. Mas nas cidades que tem praia, influencia eu comprar, por exemplo, o que é frente-mar, mas aí eu tenho valores, aí eu tenho quadra-mar, eu tenho mais para trás. Isso também vai influenciar na minha demanda e vai influenciar nos meus ganhos? Sim, justamente. Quanto mais perto do mar, melhor. Esse é um fato. E aí você até trouxe esse ponto. E é exatamente isso, porque a orla é finita e as pessoas querem estar próximos da praia, próximos ao mar. E até em regiões corporativas, como por exemplo São Paulo, localização é muito importante. Tem se falado muito, né, da saturação de imóveis de locação por temporada nessa região. Tem alguns bairros que não estão saturados, continua tendo muito mais demanda do que oferta. Então, invista nos bairros que tem muita busca. Mônica, como que eu consigo ver isso? Pelo próprio Airbnb, pelo próprio Booking. Olha os imóveis ali, tu tem um mapinha, consegue ver quais que estão ali com ocupação maior, quais que estão com a agenda cheia. Esses bairros específicos, Itaim, Jardins, Vila Olímpia, esses bairros têm muita busca. Agora eu vou pensar, Vila Mariana... Já não, Moema, já não. Então tem regiões, Brooklyn, tem regiões que hoje tem mais oferta do que demanda. Então, nisso que tem que o cliente tem que prestar atenção e ele consegue ver até isso sozinho. Dá uma olhada ali no Booking, no Airbnb, hotéis.com e ver como é que tá a agenda dessas unidades. Cara, a gente teve recentemente pro Jardins para poder gravar com um cliente e é difícil. Em cima da hora a gente foi tentar encontrar um Airbnb muito. Assim, ó, 0. A gente teve que até ficar em Moema. Moema? Exatamente. Isso que eu ia dizer, ficou em Moema. Ficamos em Moema porque a gente não conseguiu achar nada ali do lado, cara. Pelo menos perto do aeroporto. Não é. E assim, né, a diferença é que a gente fala, mas a gente tá em São Paulo, tu fala de ficar em Moema e Jardim, dependendo do horário do fluxo, tu tá 1 hora, né? Pode ficar ali a 5 km, mas é 1 hora de distância, né? Deixa eu ir um pouco pro lado da Mônica aqui agora. Eu tenho acompanhado esse Zone já há um bom tempo e... De um tempo pra cá também, tu tem tido cada vez mais presença digital, se tornado cada vez mais à frente da marca, o rosto da marca, ainda tem outros sócios juntos ali dentro. Alguma coisa te ajudou a fazer isso? Tu sente que teve algo ali que foi um start pra ti, assim, pra te poder vir pro digital? Algum conselho, algo que tu trouxe e falou assim, cara, faz sentido pra mim
Isso vai ser muito bom como empresária hoje, como diretora, porque a gente vive hoje num momento em que grandes marcas, elas precisam ter rostos, né? E a gente vê isso hoje na Cisone, assim, eu enxergo muito isso através do digital também. A gente fez uma análise mesmo. Realmente a gente trabalha com muitos investidores, muitos proprietários, muitos hóspedes, e a gente viu que a empresa, a Cisone, não tinha uma marca e uma conexão com os nossos clientes. Aí, como uma das sócias fundadoras, e eu também já, para quem não me conhece, né, eu tenho mestrado em Direito, eu dei aula na universidade, então já sou acostumada com esse contexto de palestras e mais educacional, né, sempre fui muito comercial também, e considerando os meus outros sócios, nós somos em 5, a gente fez uma análise e a que mais cabia para ser o rosto da Cisone seria eu, e a ideia principal é ter mais conexão com os nossos franqueados, com os nossos clientes, conseguir explicar para o cliente de uma maneira mais geral no meu próprio Instagram e no Instagram da Cisone qual a diferença entre uma incorporação e uma sociedade de propósito específico, que é o modelo de negócio hoje da Cisone, onde ajudar esse cliente em onde investir, que regiões investir, que tamanho investir, mostrar alguns imóveis do meu próprio portfólio, Legal. porque eu sou uma investidora, então todos os imóveis que estão no meu Instagram, @MonicaMedeiros, ou são meus, ou são de algum dos meus sócios, então todos são com base em cases reais de mercado. Quando o cliente entra em contato com a gente, tem alguma dúvida sobre a entrega do prédio dele, eu encaminho ele para a área específica. Então a ideia é realmente fazer uma conexão marca Cisone com um rosto que representa a marca e que é uma das sócias fundadoras. Essa foi a ideia principal. E hoje, estando à frente de uma empresa desse tamanho, assim, para alguém que está iniciando hoje, para o empreendedor, para a linha do mercado imobiliário, para um corretor, tu acredita que é importante ele estar nas redes sociais hoje e o digital ajuda, auxilia demais ele para essa consultoria? Assim, ó, eu realmente me arrependo de não ter começado antes. Tá? Eu pensei assim, por que a gente não começou isso desde o início? Então, os primeiros terrenos que a gente construiu unidades, né, que a gente fez estruturação de empreendimentos imobiliários, eu comprei. Ou foi eu, ou foi o Fernando, ou foi o Matheus. Então, eu podia, desde o início, estar mostrando para o cliente, estar à frente dessas decisões, mostrando para o cliente investidor como que a gente tomou a decisão por aquele projeto ou por aquele, por que a gente escolheu tirar essa área comum, ou fazer 1/3 de garagens, ou fazer o projeto sem garagem, sabe? E já ter começado esse contexto de rosto da marca para que realmente até os nossos franqueados, as pessoas que trabalham conosco, os nossos colaboradores, sintam que tem alguém que é a personificação da marca, e se eu precisar de alguma coisa, essa pessoa pode me direcionar e pode me ajudar. Então, assim, o que eu digo para essas pessoas é: não tenham medo. Dá vergonha? Dá vergonha. Às vezes dá vontade de postar e sair correndo? Sim. Às vezes tu pensa assim, vontade de apagar isso aqui, ou meu cabelo tá feio, ou isso. Só faz porque é a tua empresa. Se tu não fizer pela tua empresa, quem vai fazer pela tua empresa? A Cisone, eu tenho um filho que tem 1 ano e 10 meses, mas a Cisone foi o meu primeiro filho. Então, eu apostei com unhas e dentes. Meus pais são funcionários públicos. Então, eu nunca tive uma persona empreendedora dentro de casa. E, para mim, é uma construção pessoal e profissional muito grande. Eu sou a única mulher dentre os 5 sócios. Então, eu represento muito além do que a única sócia. Eu represento uma classe dentro da nossa empresa. E para mim é muito bom me sentir ouvida e ter esse background mesmo dos meus sócios que falam assim: Mônica, a cara é tu. As decisões como institucional da empresa são tuas. A hora de falar para o público é tua. Então a gente quer que tu tenha esse lugar no palco. Isso é muito importante para mim também e para todas as mulheres que são colaboradoras dentro da nossa empresa e as franqueadas também. E deixa eu te perguntar, de toda essa construção da Cisone, que é a empresa hoje, pelo tamanho que ela tá a nível Brasil, qual seria a lição mais valiosa que tu traz para ti, assim? Cara, não desista. Para mim e para os outros, tá? A lição mais valiosa é: quando parecer que tá na hora de desistir, só continua. Eu acho que isso que falta muito pro empreendedor, tá? E isso falando
de gestão de short stay, o que a gente viu lá atrás? Tinha muita empresa de gestão de locação por temporada que estava muito vestida, que recebeu muito dinheiro. A gente sempre girou com as nossas próprias pernas. Então, por mais que em 2023 a gente tenha recebido uma rodada de investimentos da Domo, que é uma Venture Capital, foi um valor que não foi tão alto. E a gente já rodava com as próprias pernas. Então, foi mais para a gente ter uma visibilidade maior nacionalmente, Perfeito. né? Então, o que eu digo e o que eu tomo como o principal ensinamento que a Cisone trouxe para mim foi não desistir. É continuar, é contar com os teus sócios, é contar com a tua equipe, com todo o ecossistema que está dentro da tua empresa e sempre tentar pensar em qual é a solução, qual é a saída. Então, se não acaba até o final, né? Então, é isso. É sempre realmente persistir, porque empreender no Brasil é difícil. Empreender no Brasil é difícil, treinar no Brasil é difícil, liderar no Brasil é difícil. Então, o ponto principal não toma pro pessoal e não desiste. Porque se o teu foco é essa empresa, tu não vai desistir de organizar a tua casa, né? Então, esse é o meu principal ensinamento enquanto empreendedora. E se eu te perguntasse aqui um conselho do lado B nos bastidores que talvez você não teve lá no início para quem está iniciando hoje e tu poderia dar para esse empreendedor hoje? Um único conselho se pudesse escolher para te poder dar para ele. Seja a cara da empresa. Comece desde o início. Boa. Pô, que interessante, cara. Pô, é forte, porque realmente é isso. Pode não ter o rosto da empresa. Meu pai fala uma coisa que eu guardo para mim, eu acho muito forte, que é o seguinte... e aí usa pros dois, né? Mas assim, o nome de um homem, o rosto dele, ele estando limpo, ele sendo uma pessoa ética, vale infinitamente mais do que dinheiro no bolso. Porque tu pode crescer por vários lugares e tu não tendo dinheiro, tu consegue construir se tu tem uma boa reputação. E certamente se tu tiver dinheiro, não tem uma boa reputação, tu não consegue crescer. E se o rosto da empresa desde o início, tu já demonstra a partir dali que tu és uma pessoa que tá de cara limpa, falando o seguinte, olha, cara, eu acredito no que eu tô fazendo, acredito na minha empresa, e tá deixando claro para quem tá te enxergando ali também, né? E eu não só acredito na minha empresa, eu invisto na minha empresa, eu tenho muitos esportes, eu sou uma das sócias investidoras na Mitrion, que é um fundo que a gente tem. Então, algumas vezes alguns clientes vêm, e hoje que eu sou a cara da empresa, o cliente vem e diz, pô, mas teve uma chamada de capital nesse empreendimento, ou essa obra vai atrasar. Eu digo assim, pois eu também sou investidora aqui, eu também tô recebendo os relatórios, eu sei que vai atrasar. A gente tem um conselho fiscal também que acompanha essa obra, por isso que tá aí a importância da gente confiar no conselho fiscal, analisar todos os custos de obra, né, todos os fluxos que a gente está recebendo, e o investidor e o cliente sempre sabe, eu faço cliente oculto nas nossas unidades. Eu vou agora para Maceió, eu vou ficar num dos prédios que a Cisone faz a operação. Então, a gente está sempre usando... E eu tô sempre usando as nossas unidades e eu invisto. Então, a ideia já pensou a pessoa que é a cara da empresa, mas não faz parte da empresa? Qual é a confiança que você vai ter? Então, para esse empreendedor, né, que está pensando o lado B, primeiro, não desista e seja a cara da sua empresa. Se tiver sócios, escolhe a melhor cara aí dentro dos sócios. Perfeito. Mônica, te agradeço demais por essa conversa, assim, já há um tempo que eu queria conversar contigo. Eu vim conhecer vocês, acredito que uns 2, 3 anos que eu vim conhecer a Cisone ali e fiquei impactado com o tamanho que a Cisone tem hoje no Brasil, assim, até da modalidade, para as pessoas que querem conhecer também, depois entrar lá no site da Cisone e no teu perfil também no Instagram. Mas me impressionou muito o tamanho que a Cisone está hoje no Brasil, assim, pelo pouco tempo de mercado que vocês têm hoje. Tempo que eu falo assim, em 2018, né? Isso, desde 2018. Não é pouco tempo para hoje uma empresa. Uma empresa hoje, pouco tempo é um ano, né? Mas se a gente for levar assim, vocês cresceram absurdamente. Eu acredito que esse crescimento se deu justamente pelo bom trabalho que a Cisone tem feito, assim, né? Hoje com grandes incorporadoras fechando empreendimentos inteiros com vocês. A modalidade também de que uma pessoa só, ela pode pegar o apartamento dela dentro de mesmo que esteja sendo administrado por outra, vocês também pegam só o apartamento dela. Isso é interessante. E o que fica muito bom aqui, cara, é algo bem interessante, é justamente sobre a pessoa entender que para o investidor hoje, talvez o fato dele não ter resultado no short stay é porque ele está querendo administrar algo que talvez já existe uma inteligência pronta para poder administrar para ele, né?
Eu acho que aí é um ponto interessante dele conhecer também vocês. Eu te agradeço demais, mais uma vez, por ter vindo aqui do teu tempo pra gente poder ter conversado. Sucesso pra Cisone, sucesso pra Mônica também ali. Na hora de começar as palestras lá, que eu sei que tu logo vai começar, e uns cursos aí também. Tenho certeza que vai ser um sucesso pra ti. Muito obrigada, adorei o convite. E eu não trouxe esse ponto ainda, mas a Cisone hoje é a maior gestora de locação por temporada do Brasil. A gente tem 3 mil imóveis em operação. 3 mil imóveis? Imóveis de terceiros, 44 empreendimentos lançados no modelo preço de custo, SPE, e o que permite que a gente opere uma unidade em um prédio é porque a gente opera nesse modelo de franquias que opera por polígonos, né, de operação. Então, como o franqueado já está operando naquele polígono específico, ela consegue fazer a operação de uma unidade só. E um outro ponto para o cliente investidor que está, quero me aposentar, estou comprando uns imóveis, mas eu mesmo vou fazer gestão de Airbnb, só se tu tiver muito tempo sobrando e paciência, porque dá muito trabalho. Então, assim, gestão de locação de Airbnb é trabalhoso. Então, o meu conselho é: deixe que uma empresa que já trabalha com dados reais de mercado, com precificação inteligente, gestão de anúncios, gestão de calendário, faça esse serviço que é bem trabalhoso mesmo. Essa é a palavra para você. Perfeito. Obrigado, Mônica. Obrigada. Valeu.